Paz do Senhor, meus irmãos, estamos novamente com você com o programa Fiel é a Palavra. E hoje, continuando, falando sobre Santa Ceia. No vídeo anterior, nós falamos sobre a diferença entre a Páscoa judaica e a Santa Ceia cristã. E hoje nós queremos dar seguimento, falando sobre as três linhas teológicas mais conhecidas sobre a Santa Ceia, que é da Igreja Católica, da Igreja Luterana e das demais igrejas protestantes ou igrejas da Reforma, conforme você entenda. Dentro do catolicismo, nós temos a ideia da transubstanciação. O que é transubstanciação? É exatamente quando o sacerdote que vai ministrar a missa, ele toma o pão e depois de orado, depois de fazer o ritual da oração, o pão que ele tem em suas mãos transforma-se, dentro da ideia da transubstanciação, aquele pão transforma-se então no corpo de Cristo. Por isso que toda a missa, quando é celebrada, o sacerdote toma o cálice, junto com a hóstia, e faz a elevação, para que o povo então olhe e adore a Santa Ceia. Porque no conceito teológico do catolicismo romano, ali está a presença real de Cristo. O corpo de Cristo na missa está presente. Por isso que toda a vez que é celebrada a missa, é dada a Santa Ceia ou a hóstia, porque cada missa Jesus está presente através da hóstia. Só que isso é um tipo de idolatria. Nós estamos levando o povo a adorar algo, quando que nós somos adoradores de Deus em espírito e em verdade. Então essa primeira linha teológica sobre a Santa Ceia, dentro do catolicismo, que se chama transubstanciação. Já dentro da linha teológica luterana, e você pode perguntar, por que luterano tem diferença dos demais reformadores? Por que ele fica separado? Por que ele não está dentro do catolicismo, mas também não está dentro dos demais da Reforma, como os Zwinglio e outros que vieram depois? Por quê? Por que eles não estão dentro? Porque o luteranismo, ele não se encaixa com o catolicismo porque saiu de lá. Lutero se desvencilhou. Lutero não formou a igreja luterana. O que Lutero queria fazer no começo era uma reforma. As suas 95 teses pregadas na porta da igreja de Wittenberg foram um protesto para chamar a igreja a uma reforma, o que não houve. Então, o catolicismo, o Papa, expurgou Martinho Lutero. E Martinho Lutero então ficou com as suas bases teológicas. Só que elas saíram, não se adaptaram ao catolicismo, mas também não se adaptaram a Zwinglio e a Calvino, por exemplo, que estavam também dentro da reforma protestante, mas não conseguiam compactuar com tudo. E uma das coisas que não houve uma visão unânime é exatamente na Santa Ceia. Porque Martinho Lutero, ao contrário do catolicismo, ele não tinha linha de transubstanciação, porém ele tinha uma linha, uma visão da transubstanciação, da substanciação. Claro que esta visão, este nome, transubstanciação, substanciação, foram nomes dados no decorrer da caminhada cristã, são nomes teológicos, e que nós queremos explicar. O que é então substanciação? Martinho Lutero acreditava, diferentemente do católico, que quando se pegava o pão
e o sacerdote orava pelo elemento chamado pão, a forma ainda podia ser pão, mas a essência não era mais farinha e água. A essência que fazia aquela forma de pão era a carne do Senhor Jesus. Então, quando Martim Lutero, por exemplo, pegava o pão e orava, a partir daquele momento da oração, ali estava o corpo de Cristo. Não era um símbolo, mas era realmente o corpo de Cristo, a carne de Cristo em forma de pão. Essa é a linha luterana chamada substanciação. E também, dentro desta mesma linha e dentro desses mesmos moldes, o luteranismo ele faz a elevação dos elementos da ceia. Então ele levanta o cálice e o pão e ali faz o povo, chama a atenção do povo para a adoração do elemento, porque justamente na concepção luterana, Jesus se faz presente naquele culto através do ato da Santa Ceia. Então o luteranismo ele é diferente em algumas partes do católico, mas é diferente também em algumas partes dos demais protestantismo reformador. Um exemplo a mais que nós queremos deixar, ou alguns exemplos a mais, é dentro da concepção de que Maria continua imaculada. Dentro do luteranismo, veja que isso é uma ideia católica que também está dentro do luteranismo. Eles creem que Maria continua imaculada, que José não teve relações com Maria, então, portanto, ela estava e continua imaculada. Outra visão que vem do catolicismo e ficou implantado dentro do luteranismo é a visão do purgatório. Lutero cria que havia entre céu e inferno o purgatório, onde as almas ali poderiam ser redimidas para depois chegar até o paraíso. Então veja que o luteranismo é um catolicismo mais liberal, um catolicismo mais brando, vamos dizer assim. Já dentro então da linha da reforma protestante, lá com Calvino, Zwinglio e outros reformadores, nós vimos que eles ficaram com a linha teológica da panição. E o que significa isso? Panição significa justamente você ter os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, e depois de orado, depois que o sacerdote ora, aquele pão e aquele vinho continuam sendo pão e continuam sendo vinho. Apenas nós entendemos que é um ato espiritual, é um símbolo do corpo e do sangue do Senhor. Assim como o Senhor Jesus fez na primeira Santa Ceia. Ele mesmo tomou um pão, tomou um suco de vinho e disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Mas ele estava ali, ele não tinha morrido, ele não tinha sido açoitado, não tinha ainda se cumprido Isaías 53 sobre a sua vida, que falava dos açoites, que falava do seu sangue que estava sendo vertido, ainda não tinha se cumprido. Mas aquilo ali era um ato profético que ele estava falando. E isto se tornou um símbolo da igreja cristã. O ato da Santa Ceia é um símbolo da igreja cristã, onde nós comemoramos ali a morte e a ressurreição do Senhor. Celebrando a Santa Ceia, nós estamos em comunhão. O corpo, os membros do corpo estão em comunhão um com o outro, e o corpo em comunhão com a cabeça, que é Cristo. Então, esta é a linha teológica que nós, os pentecostais cristãos, temos assumido, a linha da panição, onde entendemos que apenas é um símbolo do corpo e um símbolo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo, nós queremos então entrar dentro da linha da Santa Ceia, dentro então do ritual mais propriamente dito. E nós vamos ver algumas questões, algumas perguntas que são feitas, algumas atitudes que se tem em muitas igrejas pentecostais, e até não pentecostais também, as neopentecostais, e que fazem da Santa Ceia mais do que ela é, e em outras fazem da Santa Ceia menos do que ela é.
Então nós queremos ver por dentro da Bíblia Sagrada como ela se encaixa dentro da linha que Jesus deixou. O que é a Santa Ceia segundo a visão de Cristo? O que é a Santa Ceia segundo a visão bíblica? E conforme nós vamos indo, nós vamos entendendo e chegando a um padrão espiritual para a nossa vida e para a ajuda da igreja para que ela continue caminhando firme e forte nos caminhos do Senhor sobre essa terra até que o Senhor venha. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.